Irmãos, eu queria falar um pouco sobre essa paixão de Davi. Eu sei que o tempo não vai me deixar falar muito, né, nem minha voz, mas quando a gente começa a meditar e ler tudo sobre Davi, toda a forma da vida apaixonada de servo de Davi, criando os seus animais no meio das montanhas, sendo um pastor de ovelha, e desde pequeno a sua total confiança em Deus, seu total temor diante de Deus, a sua total paixão diante do Senhor, né? E depois a gente decorre na vida de Davi, mesmo ele tendo caído e pecado e ter feito algumas coisas tão terríveis, a Bíblia descreve que o seu quebrantamento em Salmo 51, a Bíblia descreve a sua entrega, a Bíblia descreve a sua forma que ele está submergido na presença de Deus, a sua forma que ele está imergido na graça, no amor de Deus, a forma que ele se entrega por completo, independente do passado que ele fez, o adultério, o assassinato, aquelas maldades que estavam no seu coração. A Bíblia descreve uma paixão intensa. Voltando ao Senhor, quando ele fala em Salmo 51, Senhor, não deixa eu perder a alegria de ser salvo. Senhor, não tira de mim o teu espírito. Meu irmão, são palavras tão lindas. Quando ele não pensa, ele não faz lembrar do seu reino, não faz lembrar da sua riqueza, de tudo que ele possui. A única coisa que ele pensa, Senhor, não deixa o teu espírito sair de mim. Não deixa eu perder a alegria da salvação. Não deixa eu perder essa intensidade de servir a Deus. E esse era um rapaz que cresceu servindo, adorando a Deus, louvando a Deus, onde ele ministrava a adoração, ia até a frente do rei, e à frente do rei ele ministrava a adoração, né, ele expulsava os demônios até do rei. Ele era um homem intensamente, e durante a sua vida, mesmo após a sua queda, ele continuou tão apaixonado, onde a Bíblia descreve o seu quebrantamento, o seu rasgar, o seu coração diante de Deus. Ele falou assim: Deus, eu não sou nada, o Senhor pode realmente tirar, mas o que eu quero é nunca perder a minha salvação, eu nunca quero perder a minha paixão de servir ao Senhor, eu nunca quero perder a oportunidade de estar na sua casa. Irmão, e a gente descreve a vida toda de Davi, até o final da sua vida, a sua paixão, o seu desejo, a sua total entrega diante de Deus. Meu irmão, eu cresci na igreja, né? Eu lembro eu correndo na igreja. Na verdade eu lembro um dia numa enchente lá no canal, eu estava nadando lá no canal depois do culto, né? Meu pai já contou essa história, né? A igreja encheu e eu lembro que eu estava nadando. Eu lembro várias histórias. Para mim, a minha vida é estar diante de Deus. Até o encontro que eu tive com Deus é maravilhoso. Tive momentos ruins, momentos de queda. Tu acha que eu não pequei? Pequei, porque eu cresci na igreja, eu pequei. Fui pecador, até hoje de vez em quando eu peco. De vez em quando eu também quero pecar, eu peco. De vez em quando eu quero bater em alguém, né? Tu acha que o pastor não tem essa vontade, né? Desculpa, né, irmão, se você tinha essa imagem de mim, me perdoa, né? Procura de repente uma igreja que o pastor não é assim, né? Mas nós somos assim, somos falhos. Mas o meu maior desejo é nunca perder a intensidade e a paixão de servir ao meu Deus. Ainda que eu sou novo, meu desejo é chegar no final da minha vida e falar assim: Senhor, obrigado porque eu não perdi a minha paixão de adorar o Senhor. Obrigado porque eu não perdi minha intensidade de servir a Deus, mesmo com falhas, onde muitas vezes a gente, por meio do caminho, a gente muitas vezes está olhando para o lado, onde nós somos tentados a deixar o caminho do Senhor. Eu quero te falar, meu irmão, aquilo que Deus tem para a sua vida, o propósito que Deus tem na sua vida, ainda que você não está enxergando, se Ele prometeu é porque Ele vai cumprir na sua vida e você vai chegar lá. O propósito de Deus está lá e você vai alcançar. Nós temos uma vida toda. Uma vez que somos salvos por Cristo, nós recebemos uma nova identidade. E quando o passo está aprofundado, enraizado nele, sou transformado à sua imagem.
Nós somos transformados a cada dia quando estamos mais próximos dEle. A sua imagem, a sua presença faz que a gente mude por completo. Porém, todo mundo quando lembra de Davi, lembra de um cara inspirado e segundo o coração de Deus. Quando a gente lembra de Davi, a gente pensa em um cara apaixonado. E Davi, ele foi uma pessoa que, na sua vida, ele foi completamente submerso na presença de Deus. A sua vida toda você lê os salmos e você vê a profundidade de intimidade com Deus. Numa época que mal se podia falar do nome de Yahvé. Uma época que mal podia citar o nome de Yahvé. Aqui você encontra um homem que faz louvores e adorações ao papaizinho. Louvores e adoração quebrantado diante do Senhor. Chorando, se entregando, falando como é bom estar diante dEle. Que coisa maravilhosa. A sua paixão, o mais profundo que você se chega a Deus, o mais profundo que você está diante de Deus, o mais você se torna diferente. Quanto eu mais me aprofundo diante de Deus, mais Deus, Ele muda. Quanto mais você procura coisas de Deus, mais Ele transforma a sua vida. A questão é que diariamente, a gente é tentado a largar essa imersão, essa submersão de estar diante de Deus. A gente, de alguma forma, a gente é tentado a cortar nossas raízes. Nós somos tentados pelo mundo a largar aquilo que Deus tem feito, o que Deus vai fazer. A gente recebe tanta influência do mundo. E aquelas influências, sem você perceber, você é influenciado. Se você perceber, você começa a ceder para o mundo. Se você perceber, você nota que algumas coisas que você não fazia mais, você passou a fazer. Vou dar um pequeno exemplo. Você lê a Bíblia toda semana e talvez tenha o seu tempo de oração, meditação. Mas quando você para de fazer isso e você começa a dar um exemplo, você começa a assistir as suas séries e deixa de ler a Bíblia para ver as suas séries. E nas suas séries, você vai perceber que se fala muito palavrão, muita maldição. E quando você perceber que você parou de ler a Bíblia, parou de orar porque você está assistindo uma série, ou está ouvindo somente música, ou porque você está no YouTube o tempo todo, você vai perceber que seu coração, você vai começar a falar palavrão. Você vai começar a ter maldade no seu coração que você não tinha. Não estou falando que é pecado você assistir séries, tá bom, gente? O misericórdia, o pastor falou que é pecado assistir séries. Não, eu assisto também de vez em quando em casa. Mas o que eu quero entender é que nós somos influenciados todos os dias pelo mundo. Nós somos pressionados de todos os cantos. Nós somos pressionados para ceder ao pecado, ceder ao mundo, ceder aos nossos desejos, às nossas vontades. E sem nós percebermos, nós começamos a ter identidade no mundo, nós começamos a ter algumas características mundanas dentro de nós. E essas características, eu quero te falar que você deixa de ceder para Deus para você ceder para o mundo. Você deixa de fazer o melhor para Deus para você começar a fazer para o mundo. E quando você percebe, muitas vezes, você começa a ter doenças espirituais na sua vida. Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de pegar uma boa goiaba num pé de goiaba. Quem já pegou um pé de goiaba, uma goiaba, né? Espero que você tenha pegado uma goiaba no pé de goiaba, né? Não na laranjeira, né? Mas quando você pega aquele pé de goiaba, quer dizer, você pega a goiaba, aquela goiaba bonita, e você acha assim, que goiaba maravilhosa, você não acha na feira, e você dá aquela bela mordida. E o que você acha daquela goiaba lá dentro? Não sei, eu acho que não é só eu que já passei por isso. Eu mordi, quando eu mordi, estava um negocinho andando lá dentro. Eu olhei, mas estava tão gostosa aquela goiaba, tão saborosa, que eu acho que era até, eu até comeria aqueles bichinhos. Mas aquela goiaba estava bichada, por fora ela estava bonita, ela foi influenciada, e dentro dela tinha um bicho. E quantos de nós estamos dessa mesma forma? Parecemos que estamos bem,
Mas quando estamos cedendo para o mundo, nós estamos ficando bichados por dentro. E se você pesquisar, você vai perceber que tem uma razão para aquela goiaba ficar bichada, porque de repente faltou sol o suficiente, ou porque havia fungos, ou havia bactérias em volta daquela árvore, e de repente foi a razão de ter dado aqueles bichinhos dentro. E quantos de nós temos passado o mesmo processo, bichos espirituais dentro de nós, bichado nosso coração, dando bicheira, só acumulando lixo espiritual. Não sei quantos aqui já ouviram sobre os acumuladores. Alguém já ouviu sobre os acumuladores? Né? O Gerson, eu sei que ele assiste o National, não sei o que, alguma coisa lá, todo dia, né? Viciado. Tem que orar para Deus libertar ele. Tô brincando. Mas quando você assiste, você percebe que esse tipo de pessoa, ele começa a comprar coisas, ou acha coisas no lixo, ou que seja, ou doações, e ele começa a colocar na sua casa. Ele põe no quarto, ele começa a acumular no quarto. Ele começa a acumular uma lata de tinta, né, um pedaço de brinquedo, uma bola furada. Ele começa a acumular. Durante anos ele acumula coisas, e tudo que ele vê, ele vai acumulando. Isso é uma doença. E quando a pessoa, um dia alguém entra na sua casa, ela nota que naquela casa não existe nada de bom, só existe lixo. E você vê se você assistir esse programa, você vai ficar maluco de ver que as pessoas estão acumulando uma casa de 3, 4 quartos, só tem lixo dentro daquelas casas. E aquela pessoa, se falar, tira, por que você está guardando lixo? Não, eu só estou guardando algumas coisas interessantes, algumas coisas que eu vou usar amanhã. Misericórdia, a pessoa nunca usou. E aquela pessoa não consegue identificar que ela está doente, com uma enfermidade, um lixo na sua vida, porque ela foi de alguma forma deixando aquilo entrar, sem perceber. Foi cada dia um item, cada dia foi uma coisa, cada dia foi mais uma coisa, e quando chegou, a gente tinha uma casa todinha cheia de entulho, e nada de bom. E na nossa fé, somos todos os dias levados na mesma luta, onde o mundo nos mostra, o mundo nos põe lixos, itens, o qual nos faz cada dia ser acumuladores de coisas do mal, porque muitas vezes nós somos influenciados pelo mundo, e nós esquecemos que nós devemos fechar essa porta, e deixar que Deus venha trabalhar. Mas para isso eu preciso entender que eu preciso me fechar diante de Deus. Eu preciso colocar meu coração diante de Deus, se aprofundar as minhas raízes a cada dia mais. Essa semana eu estava pensando que uma coisa que faz diferente, não sei se você tem tempo, mas no seu carro, no seu celular, você colocar adoração todos os dias para você ouvir. Não sei quantos tem esse costume, mas meu irmão, todo dia você põe adoração no seu carro para você ouvir, na sua moto, na sua bicicleta, na sua caminhada. O que você quiser fazer, vai fazendo, gente, né? Mas põe, você vai perceber que teu coração vai estar sempre disposto a adorar a Deus. Seu coração sempre vai estar apaixonado, cantando louvor e adoração ao Senhor. Eu fiquei algum tempo sem fazer isso, e eu percebia como, queira ou não, meu coração não queimava tanto em adorar. Mas quando eu entrava no carro, eu lembro tantas vezes que eu entro no carro, eu colocava o CD, colocava lá a música, o YouTube, o que seja, meu coração queimava e começava a adorar, e começava a falar em línguas, né? Até levantava as mãos, fechava os olhos, né? As pessoas ficavam olhando para mim, que cara louco, né? Está chorando no volante, com a mão levantada, porque o seu coração está apaixonado por Deus, porque o seu coração está queimando por Deus. Só que a gente começa a colocar tantas coisas, a gente começa a colocar tantas outras coisas, e a gente começa a esquecer que eu vivo para servir a Deus, que eu vivo para adorar a Deus, que eu vivo para se entregar a Deus, que eu tenho uma vida todinha para servir a Ele. E se cada dia eu não colocar na minha vida uma direção de adorar, de se apaixonar por Ele, se todo dia eu não me apaixonar por Ele, todo dia eu não forçar o meu espírito, forçar o meu coração a se aproximar dEle, vai chegar algum momento que meu coração vai esfriar, meu coração vai endurecer, e uma vez que o seu coração endurece, é difícil você voltar a fazer, você voltar a adorar a Deus.
Dá um exemplo daqueles que são atletas. Não sei se tem algum atleta aqui, tirando eu, né? Tô brincando. Mas se você que é atleta, você começa a correr, e você está bem preparado, e corre. Você fica bem preparado, correndo tantos quilômetros, né? Eu sou quase um maratonista, né? Jogando bola, brincando, né? Os meninos toda hora querem me escolher no time deles. Mas você para de jogar bola, para de correr. Você vai perceber que você vai ficar enferrujado, que você vai ficar barrigudo, né? Você vai ficar pesado, e que você não vai ter a mesma vontade, a mesma disposição, porque você está enferrujando, você está ficando acomodado. E para você voltar a se exercitar, vai ser tão difícil, tão duro, porque você ficou acomodado. E você para de vir nos cultos. Agora eu sou, né, antigamente a gente falava, né, a gente queria falar mal de algum irmão, a gente falava, aquele crente é domingueiro, né, só vai domingo na igreja. Hoje em dia a gente pode falar, não, o irmão ali é ceieiro, só vai na ceia, né, tô brincando, né, ou só vai na célula. Mas, percebe, você somente começa a ir para a ceia. Só vou na ceia, porque a ceia é um culto poderoso, o pastor Nilton até jejua, né, aquela semana toda pela ceia, né, a palavra específica para mim, poderosa, unção, ainda dá um pulinho, faz assim com o pescoço, né? Coisa diferenciada. Mas no outro culto não tem problema. E você começa a fazer isso toda semana. Escola dominical, para que escola dominical? Eu já li a Bíblia toda semana, eu já estou muito crente, né? Célula, aquele cara não entende nada do que ministra, cara chato, não para de falar. Daí você começa a fazer isso, E chega no culto de ceia, você já pega o seu celular. Você já não senta mais para ouvir a mensagem. Você toda hora vai no banheiro, parece que dá um piriri, toda hora vai no banheiro, né? Ou toda hora dá sede, parece que não sei, que correu a semana toda, comeu quilo de sal. Toda hora vai beber água, né? Até dá problema acabar com a igreja, toda hora. Ou de repente tem um parafuso na cadeira, levanta, misericórdia. Todo dia. E começa isso. E quando o pastor prega, já começa a falar, esse pastor está fora da visão. Ele parou de orar, parou de jejuar. Eu começo a colocar problemas, eu começo a criticar, e eu paro de vir na igreja. Vejo problema em tudo. Eu começo a me acomodar na minha vida espiritual. Sabe? E na hora que você achar que é o momento, que a coisa começou a apertar, que você precisa voltar, você vai perceber que vai ser muito mais difícil. Porque você acomodou, porque você parou de adorar. Uma vez que o fogo para e você joga água no fogo, eu quero te falar que quando a lenha está molhada, meu irmão, é muito difícil colocar fogo nela. Quando a lenha parou de pegar fogo, meu irmão, é muito difícil você colocar fogo nela. E quantos nós somos, que estivemos tantas vezes apaixonados, servos de Deus, buscando a Deus, mas deixamos a frieza entrar no nosso coração, deixamos os problemas, ou as indiferenças entrar na nossa fé, abalando a nossa vida e falando assim, mas eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso servir a Deus, eu não preciso ser tão intenso. Meu irmão, não é sobre ir na igreja, é sobre ser igreja, não é sobre participar de um culto, mas sobre cultuar ao Deus Todo-Poderoso. É por isso que nós estamos aqui. Mas no dia que você começa a enterrar a sua paixão, você vai perceber que é muito difícil você se apaixonar outra vez. Que você vai ser muito mais duro, que você vai ser muito mais trabalhoso. Você vai perceber que você vai precisar fazer muito mais. E as pessoas vão falar assim, vamos de novo no culto, você fala assim, eu não consigo. Eu preciso entender que eu preciso, a cada dia, fazer que minha fé queime para o Senhor, fazer que o meu coração arda por Deus, faça que o meu coração se entregue diante do Senhor. Tem alguns homens que eu já contei várias vezes. Eu gosto muito de Jonas Edward. Esse homem, ele morreu cedo, mais ou menos 50 anos de idade, mas a história fala a forma que ele desde o começo da sua vida até o último dia da sua vida, a intensidade que aquele homem vivia apaixonado por Deus.
História de George Miller, vocês, alguns irmãos já ouviram falar, que eu já falei centenas de vezes. Morreu com 93 anos de idade. 93 anos de idade. Mas com seus 20 anos, quando ele se entregou a Deus, a Jesus, a sua vida só foi tão apaixonada por Deus, tão apaixonado, tão intenso. Ele passou a sua vida toda se apaixonando por Deus. Meu pai sempre fala da minha avó, o pastor Pedro sempre fala da minha avó. Minha avó aceitou Jesus com 13 anos de idade. E dos 13 anos de idade até os seus 80 anos de idade, como ela era apaixonada em fazer a obra de Deus. A minha avó não foi pastora, minha avó era uma diácona de uma igreja, mas eu lembro que, como ela era apaixonada em fazer as coisas de Deus. Eu lembro quantas vezes quando nós não tínhamos classinha na nossa igreja antigamente, e ela pegava na casa da minha avó, assim, eu vou levar o Nê lá na igreja, porque na igreja lá tem comidinha, né? Eu ia para a igreja dela porque tinha comidinha. E depois ganhar uma bola e um pipa também. Eu lembro que eu ia todos os domingos com minha avó. E ela pegava todos os netos. Pedro, meu primo Lucas, minhas irmãs, não lembro se minhas irmãs, pegava minhas outras primas, que hoje estão distantes de Deus, e ela levava todo mundo para a igreja. Meu pai, os irmãos já sabem, todo mundo, forçava todo mundo para a igreja. Morreu nos últimos dias, que Deus estava levando ela. Ela estava lá no centro cirúrgico, falando assim: eu vou orar para suas mãos, médicos, para que Deus abençoe vocês. E evangelizava todo mundo. Deus a levou, no último dia da vida dela, estava pregando o salmo, pregando a palavra de Deus. Sabe, irmãos, eu fico pensando, como manter a minha fé, como manter o meu coração apaixonado, como manter a minha vida apaixonada diante de Deus. São os mínimos detalhes, são as mínimas coisas, são os pequenos detalhes que devemos nos atentar diariamente e falar assim: eu não posso deixar o mundo entrar na minha vida. Eu não posso ceder para as tentações, para os problemas, para as dificuldades do mundo. Eu preciso a cada dia mais olhar e guardar a paixão, guardar o que Deus tem dado para mim. Eu quero dar 3 formas muito simples de a cada dia se submergir na presença de Deus. Eu tenho pouco tempo. E uma delas é entregar a sua vida inteira a Deus. É entregar seu coração por completo diante de Deus. Nós temos vários e centenas de sonhos e planos e vontades, mas tudo o que nós vamos ser, para onde nós vamos, é a direção que nós devemos dar. A nossa vida de entregar completamente a Jesus, é Ele, é uma decisão nossa. Se vamos estar submersos, nós vamos estar imergidos na presença de Deus, nós vamos estar apaixonados por Deus. Eu quero te falar que é uma decisão nossa. Se você vai na igreja hoje, veio na igreja hoje, eu vou falar que foi uma decisão sua. De repente alguém passou, está em um lugar tão distante, pegou enchente, pegou escuridão, pegou árvore, né, pegou problema, mas você veio no culto porque foi uma decisão sua. Você busca Deus e ora e tem a resposta de Deus porque é uma decisão sua. Porque você está apaixonado, você quer se apaixonar por Deus. E você para de servir a Deus. Vou falar muitas vezes porque é decisão nossa. Mas eu preciso entregar minha vida inteira a Ele. A Bíblia fala em 1 Coríntios 7:22: pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Eu sou escravo dele. Nós somos servos dele. O pastor ontem fez uma comparação interessante da forma que Paulo fala que ele é o menor dos escravos. Primeiro ele fala, ele é o menor dos santos, depois ele fala o menor dos apóstolos, depois ele fala o menor dos cristãos, depois ele fala o menor dos pecadores, depois sou o menor dos escravos. A nossa vida é dele, pertence a ele, é para entregar a ele o nosso coração. Como eu falei, nós temos centenas de sonhos e planos, mas quanto eu estou confiando a minha vida em Deus? O quanto eu estou confiando quem eu sou diante de Deus? Segundo, eu preciso ter uma experiência com Deus. Para viver uma vida apaixonada, eu preciso ter experiências com Deus. Eu preciso ter experiências maravilhosas com Deus.
A experiência do seu pastor é interessante, a experiência do seu líder de célula é motivador, a experiência de um grande homem da história é maravilhoso, ou que a experiência bíblica é para nos instruir, mas eu preciso ter experiências com Deus. Você precisa ver Deus falando contigo, você precisa ter orações respondidas, você precisa ter guerras vencidas, você precisa ter milagres acontecendo na sua vida, você precisa ver provisão de Deus chegando na sua casa, você precisa ver o céu se abrir. Eu quero te falar, você precisa ter experiências com Deus. Experiências quem é Deus, o que Deus pode fazer. Você precisa enxergar que nada é impossível para o nosso Deus, que nada foge das suas mãos. Eu preciso ver isso em Deus. Oséias 6,3 fala assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como chuvas de inverno e como as chuvas que regam a primavera. Tão certo, meu irmão, como nasce o sol, eu preciso conhecer Deus. Eu preciso ter experiências de servir a Ele. Eu preciso ter experiências que Deus vai prover na minha vida. Meu irmão, se hoje Deus fala assim, acabou aqui, eu posso falar assim que eu tive minhas experiências com Deus. Eu tive a oportunidade de subir ao monte e Deus falando de uma forma poderosa na minha vida. Tive experiências de orar por pessoas e pessoas sendo curadas quando oravam. Tive experiências de orar dezenas ou centenas de vezes por provisão de alguma coisa, sem eu falar com ninguém. Deus, Ele fazia centenas de vezes. Milagres acontecendo porque eu orava. São experiências que vão marcar a sua vida. São experiências que você vai lembrar todos os dias. Deus está comigo. Deus, Ele é poderoso, Deus é vivo. São experiências que vão marcar o seu coração, que você vai poder contar para outros. E por último, para eu manter meu coração a cada dia apaixonado, entregue completamente, eu preciso manter meu coração puro diante dEle. Eu preciso manter meu coração puro diante do Senhor. O salmista fala, Salmo 24, do 3 ao 4, quem subirá ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ainda que a gente fale que nos nossos dias é algo tão difícil, tão difícil viver em santidade ou viver em pureza, mas a Bíblia nos ensina que a gente precisa buscar a pureza, que a gente precisa viver uma vida santa, reta diante do Senhor. A Bíblia descreve que desde o início o diabo jogou lá no jardim Eva e Adão contra o Senhor, e depois faz Caim matar Abel, colocando maldade, pecado, ódio. O diabo sabe que Deus sabe que o que Deus tem para nós, e ele fica jogando coisas que nos derrubam, querendo roubar essa paixão. Meu irmão, o diabo tem inveja dessa paixão que você tem por ele, por Deus. O diabo, ele já teve a oportunidade de estar adorando a Deus diante do seu trono. A Bíblia fala que o diabo foi o guardião da adoração ao Senhor, querubim ungido. E ele, quando olha para nós, ele fala assim: eu já tive um dia adorando a Deus. E ele nos tem ódio. Ele quer colocar a maldade, colocar todos os pecados no nosso coração, para nos afastar de Deus. Quero chamar o pessoal do louvor. Jonas Eduardo, em uma das suas pregações, ele pregou por toda a sua vida a respeito de arrependimento, pureza e santidade. Se você tiver a oportunidade de ler a história desse homem, ele foi mandado embora da sua igreja depois de 30 anos, porque ele pregava sobre salvação, porque ele pregava sobre arrependimento e pureza todos os domingos. Não sei se eu pregasse todos os domingos, é que você ia mandar eu e os pastores embora. Mas todos os domingos aquele homem pregava sobre pureza, arrependimento e santidade. A igreja cansou dele, uma cidade pequena, a igreja cheia. Aquele homem foi mandado embora da igreja porque ele não quis parar de pregar. John Wesley,
pregava santidade e até mesmo criou grupos na faculdade, chamado Grupo Santos, que estudava depois, durante todo o seu ministério, para que ajudassem os próximos a viver em santidade. Faziam grupos, se reuniam e depois, durante os seus grupos, cada um contava os seus pecados e cada um orava. E a história de John Wesley, que o seu ministério, o seu legado foi tão duradouro, porque ele ensinou santidade aos seus discípulos, como cada um cuidar do seu próximo. Robert Evans, que foi um dos avivadores do país de Gales, ele pregava todas as suas pregações 4 pontos, e 2 desses pontos, ele era a respeito de pureza. Um deles era a confissão aberta de qualquer pecado não confessado, o abandono de qualquer ato duvidoso. Ele pregava, todas as suas pregações, ele falava que você precisava se arrepender e largar alguma coisa que era duvidoso. Pureza por completo, pureza em palavras e conversas, pureza em pensamentos, pureza de como me arrumo, pureza no meu coração. Meu irmão, nós precisamos clamar a Deus: Deus, mantenha meu coração apaixonado. Senhor, não deixe que eu perca essa visão, não deixe que na caminhada eu venha olhar para o lado, não deixe que eu venha desfalecer, me enfraquecer. Como eu falei, meu irmão, durante a caminhada nós vamos muitas vezes talvez ficar fracos. A irmã Gisela contou o seu testemunho. Quando nós ficamos fracos, ou talvez decepcionados, mas a raiz que você tem feito diante do Senhor, o tempo que você deposita aos pés dEle, o tempo que você expõe diante do Senhor e entrega, vai fazer toda a diferença quando você entrar nos dias de dificuldade e tempestade. A paixão que você entrega diante do Senhor, as suas orações, a sua adoração, o seu louvor, o seu culto a Deus, o seu compromisso em estar nos cultos, você vai perceber que nos dias de dificuldade vão fazer toda a diferença. Imagine Davi, se a gente não tivesse a história de Davi. Imagine se a história de Davi fosse a história de Sansão. Fez bem, sabia toda a verdade, fez bem a sua vida toda, mas ele não construiu a sua vida em adoração, ele não construiu a sua vida em busca diante de Deus, ele não construiu a sua vida em entrega diante do Senhor, diferente do seu pai. Mas no dia que foi difícil de... Falei Sansão ou falei Salomão? Misericórdia. Misericórdia, né? Salomão. Ore para a minha cabeça, gente. Mas o dia que foi difícil na vida de Salomão, ele largou, ele esqueceu de tudo que Deus tinha feito na vida de Israel, na vida do seu pai. Davi, mesmo que o dia que passou foi difícil, ele não esqueceu. Teve tempo de se arrepender e viver o melhor de Deus na sua vida. Deus tem o melhor na sua vida para acontecer. Você não viu ainda nem o começo daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não perca a sua base, não perca a sua paixão. Não se entregue. Não deixe o seu coração se esfriar. Não deixe a tristeza, a mágoa, não deixe a sujeira tomar conta do seu coração. Não deixe os acumuladores entrar, a pressão do mundo entrar na sua vida. Não deixa. Mas olhe sempre para frente, para o teu autor e consumador da sua fé. Eu tenho certeza que você vai ver coisas grandes de Deus chegando na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Eu quero te chamar nessa noite, não para frente, mas eu quero te convidar no seu lugar, a você falar assim: Deus, eu quero viver uma vida apaixonada. Talvez hoje você não está apaixonado, de repente você hoje está fraco, mas eu quero que você guarde no seu coração, que você tenha a vida toda para manter a fé, que você tenha a vida toda para você estimular a sua paixão diante de Deus. Será que você tem feito? Ou será que você tem deixado alguns princípios de lado? Ou será que você tem esquecido algumas coisas que serão tão importantes na sua fé, na sua caminhada, e você tem colocado de lado? Hoje, eu tenho certeza que é uma noite de você refletir nisso. O que você tem feito para manter a sua fé, a sua paixão diante de Deus? Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Eu me rasgo
por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Santo, Santo, Ele é santo, Santo, declaramos que Ele é santo, e quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, e quem já pisou. Senhor, nós te exaltamos, Senhor. Pai, mantenha nosso coração cada dia apaixonado pelo Senhor. Senhor, aquilo que está roubando, Senhor, nossas forças, Pai, que está como sanguessuga, Senhor. Pai, aquilo
Pai, está trazendo influência, Pai, é pressão no mundo em nós. Pai, que o Senhor tire, que o Senhor arranque, que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Pai, se nós estamos enxergando, achamos de repente que está tudo certo, não conseguimos enxergar, Pai, estamos acumulando coisas erradas, coisas do mundo. Pai, estamos acumulando, Senhor, Pai, itens que têm nos distanciado de Ti. Pai, nos mostra, que nosso coração mantenha apaixonado, vivo. Pai, entregue ao Senhor princípios que paramos, Senhor, de fazer, que quebramos, deixamos de lado. Pai, como, Pai, orar, meditar no Senhor, ter devocional, Senhor, de estar na igreja sempre, Pai, de se arrepender sempre, Senhor, que esses princípios voltem em nossos corações. Não deixe a paixão, Pai, ir embora. Não deixe nosso coração, Pai, parar de arder. Que nosso Senhor vai manter nossa fé cada dia mais apaixonada, mais entregue. Cada dia haja mais disposição em servir ao Senhor. Pai, cada dia mais, Senhor, que nosso coração arda mais estar na Sua presença, na Sua casa. Pai, nós Te louvamos também, Senhor, por esse domingo. Pai, Te louvamos, Pai, por tudo, Senhor, em meio a tantas, Pai, adversidades do dia de hoje. Senhor, obrigado porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nos ama. Guarda, Senhor, cada um, Senhor, neste lugar. Leva para suas casas debaixo da Sua mão, Sua proteção. Que seja uma semana de vitória, de bênção, de graça. Pai, onde o Teu nome seja honrado, onde o Seu nome seja glorificado. Seja uma semana de renovação em nossas vidas. Pai, uma semana onde o Senhor traga milagres, provisões. Porque o Senhor visite os Teus filhos de uma forma espetacular, maravilhosa. Pai, semana que vemos ouvir ao Senhor claramente, Deus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.